A gente vai fazer uma reflexão aqui hoje para saber que caminhos a gente pode tomar com essa nova situação da geração Z aí que está no mercado. Eu trabalho com cursos técnicos, né? Eu sou professor de cursos técnicos, mas também da aprendizagem. Para quem conhece o programa da aprendizagem, são jovens que ficam lá 4 dias na empresa e 1 dia na escola, lá no caso no Senac com a gente. E então eu lido direto com mais de 50 jovens, direto com a questão trabalhista, esses jovens lá na empresa. E aí tem os problemas disso que vocês conhecem, e a gente trabalha com isso. Então, dessa reflexão que eu tenho com os meus alunos, é o que eu vou trazer para vocês, e da conversa que eu tenho quase diariamente com os empresários, que têm geração Z no seu quadro de funcionários, que tem aprendizes lá e que tem uma dificuldade danada em lidar com isso. Beleza? Então é isso que eu vim, eu prometo que eu vou fazer no meu tempo, mais ou menos 10 horas a gente termina, não vou judiar de vocês, vou cumprir o meu horário direitinho aqui. Então vamos lá, pessoal. Os especialistas estudam aí as gerações, né, que a cada um tempo as pessoas mudam. O jeito de encarar as coisas, o jeito de fazer. Então, nós temos gerações diferentes. Então, nós temos lá em 1940 a geração que a gente chama de Baby Boomers. Logo depois da Segunda Guerra, o pessoal que teve um boom aí de pessoas, né? A Terra se encheu mais de pessoas, porque a medicina ficou mais avançada, enfim, as pessoas viveram mais. Então, é esse pessoal que nasceu em 1940 até 1960. Esse pessoal é um pessoal que preza muito por ter uma casa, por ter um trabalho, por ter uma vida mais estável. Depois a gente tem o pessoal da geração X, da qual eu faço parte também. Eu não nasci em 60, eu nasci no meio ali, 70. Geração X é uma geração que veio depois, que já encara o trabalho de uma forma um pouco diferente da geração anterior, mas eu particularmente não vejo tanta diferença assim da geração X da geração anterior, principalmente pela forma de encarar o trabalho. Depois a gente tem a geração Y, que é a geração que já é um pouco mais conectada. A geração X pegou o começo, né, pessoal? A gente viu aparecer a internet, que a gente não tinha, a gente andava com bip pendurado, a gente usava máquina de escrever, o telefone era discado, quando tinha telefone, né? Então, é essa nossa geração X. A geração Y, ela já começou a ver um pouco a internet, já nasceu um pouco com isso, então ela trabalha melhor com isso. Aí começam as nossas dificuldades. Aí vem a geração Z, que nasceu. O pessoal que é da geração Z aí fica tranquilo, não é todo mundo, eu só estou falando no geral. Os meus 50 alunos lá, por exemplo, é engraçado. O que eu vou falar para vocês, eles têm um outro perfil, parece que eles já entenderam como é o mercado de trabalho. Mas, enfim, vamos lá. Geração Z que nasceu de 95 a 2010. Esse é o pessoal que está mais aí no mercado de trabalho. E a geração alfa, que a gente não sabe como vai ser, se vai ser mais difícil, mais fácil eu acho que não será. Mas é uma outra geração também diferente. Então vamos lá. Por que a gente fala da geração Z hoje, pessoal? Hoje, essa geração Z, esse pessoal que nasceu de 95 a 2010, já representa 25% do mercado de trabalho. 25%. Em 2030, existe uma projeção que já sejam 30%. E se você for um pouco para frente, daqui a pouco é metade dos funcionários que você tem, da sua equipe e tudo mais. Qual que é a conclusão? Não dá para fugir disso, pessoal. Essa é a realidade. Os mais velhinhos, como eu, como a gente, vai saindo do mercado. Eu já estou vislumbrando lá o final da carreira daqui a 5 anos. Se tudo der certo, se não mudar nada, daqui a 5 anos eu já vou para o sofá. Até parece, né? Mas já vou parar de trabalhar um pouco. Então, a gente não tem como fugir. Cada vez essa geração é a geração que vai estar no mercado de trabalho. A gente pode gostar, pode não gostar, mas essa é a realidade. E a gente tem que aprender a trabalhar com isso. E aí, o que acontece, pessoal? Não sei se vocês perceberam aqui, voltando um pouquinho, se a gente pegar as primeiras gerações, entre 40 e 60, a gente está falando de 20 anos de diferença. Vocês percebem lá que de 80 para frente, o intervalo é de 15 anos? Ou seja, cada vez mais
as gerações, com pouco tempo, já estão ficando diferentes. Com pouco tempo. Hoje, a gente já tem trabalhando ao mesmo tempo, e a gente não tinha antes, geração X, Y e Z. Trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E são pessoas de gerações muito diferentes. E aí a gente tem aquele choque de gerações. A gente não entende a geração Z. Como esse pessoal pensa desse jeito, principalmente para quem é da geração X. A forma da gente encarar as coisas do trabalho é muito diferente. E a gente acha, até brinca, né? Esse pessoal da geração Z viaja, não é possível. Né? Então a gente tem esse choque de gerações. E é assim, cada vez mais a gente vai ter gerações diferentes trabalhando junto. Estou falando mentira, pessoal? É fácil trabalhar com gerações diferentes no mesmo lugar? Não é, né? Daqui a pouco a gente começa a chorar junto, tá? A gente vai chorando, vamos lá. E aí a gente fica nessa situação. E aí, o que a gente faz? A gente tem que trabalhar com essas gerações, mas é muito difícil. A gente pensa diferente. O que a gente vai fazer? Então, eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre isso, de possíveis caminhos que a gente pode tomar para resolver isso, para que isso não seja um problema. Pessoal, quem conhece esse cara aqui? Conhecem? Quem que é esse bigodudo aqui? Belchior. Para quem não conhece, Belchior foi um dos maiores artistas desse Brasil, cantor, mas principalmente compositor. Ele até falava que a música dele era né, a melodia era mais uma desculpa para ele falar o que ele precisava. Belchior teve música gravada pela Elis Regina e tem uma música que ela fala exatamente dessa situação, de que às vezes a gente está de frente para uma situação e a gente precisa encarar porque as coisas mudam, as coisas acontecem. Não adianta a gente pode sentar e chorar, mas a gente tem que encarar que as coisas são diferentes. A gente pode sentar e chorar, mas passou aquele tempo, a gente tem que levantar e trabalhar com a realidade que a gente tem. Essa é a verdade, por mais que às vezes doa. O problema é que às vezes a gente passa o tempo todo reclamando, essa geração não tem jeito, dá muito trabalho. Tá, e daí? A gente vai ter que trabalhar. É o que a gente colocou, já são 30%, 25%, 30%, daqui a pouco é 50%. Se a gente ficar chorando só e não fizer nada, a gente vai ter muita dificuldade. Estou aqui para cutucar vocês mesmo, podem ficar bravos comigo, não tem. Mas essa é a realidade. Eu vejo, às vezes, muito empresário reclamando, muito líder, eu não consigo, tal, tá, vamos buscar soluções, né? A gente precisa. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, deixa o Belchior ali quietinho, o Belchior já se foi. Geração Z, então, vamos tentar entender um pouquinho o que é essa geração, quais são as características, porque o maior problema, às vezes, que eu vejo é que os empresários, as empresas, os líderes, eles não entendem como funciona a cabeça da geração Z. Quando a gente começa a entender, a gente começa a achar formas de trabalhar com isso. Então, vamos lá. Geração Z, primeira coisa, pessoal. Essa geração nasceu no mundo tecnológico. Eles nunca viram um mundo sem internet. Como eu falei, a gente já viu. É engraçado, eu mostro para os alunos máquina de escrever. O que é isso? Como que funciona isso? E para a gente está tão fácil na cabeça, né? Mas eles nasceram com a internet, eles nasceram conectados. Muito diferente da gente. E outra coisa, pessoal, por que a relação da geração Z com o trabalho é tão diferente? As gerações anteriores sabiam que se você trabalhasse muito, se você lutasse ali dia a dia, trabalhasse 12 horas por dia, 13, você ia conseguir ter sua casa, você ia conseguir ter seu carro, era quase certo que você ia conseguir. Essa geração não sabe nem se vai aposentar, pessoal, não sabe nem se vai ter mundo daqui a 20, 30 anos. Eu estou exagerando? É um mundo muito incerto. E aí eles começam a pensar, como que funciona a cabeça? Pô, se eu for ficar trabalhando como meu pai, como meus avós trabalharam 12, 14 horas e não aproveitaram a vida, foram tentar aproveitar com 60 anos. Eu não sei se eu chego a 60 anos. Então eu preciso, não estou falando que isso está certo ou errado, pessoal, estou falando que isso é o que acontece. Então começa a pensar, poxa, eu preciso aproveitar um pouco agora também. Porque eu não sei lá na frente se eu vou aposentar, se eu vou conseguir ter uma casa. Hoje, para eles, não é tão importante essa preocupação de ter uma casa, de ter um carro, até porque está diminuindo, eles não têm filhos para deixar casa, carro. É muito diferente, a gente precisa entender isso. Tanto que tem alguns movimentos da geração Z de tirar a aposentadoria durante o tempo de trabalho. Vocês já ouviram falar disso, não?
Ao invés de aposentar no final, é trabalhar 1 ano e 1 ano eu ficar de boa. Você vai falar que é absurdo isso, cara. Será que é tão absurdo? Não sei. Mas eles pensam assim, né? De aproveitar o tempo que eles têm, porque eles não sabem o que vai acontecer depois. Eu falta 5 anos para aposentar, mas eu estou com medo de mudar alguma coisa, eu tenho que ficar um pouco para frente. Não é assim que a gente tem hoje? Era assim antes, pessoal? Não era. Né? A gente sabia, tinha uma segurança maior. Hoje a gente não tem. E eles pensam isso. Por isso a relação, a forma como eles enxergam o trabalho é muito diferente do que a gente enxergava. Se isso é bom ou ruim, pode ser que eles paguem esse preço lá na frente. Porque não vão se preparar, não vão ter alguma coisa, mas enfim, talvez a gente não esteja aqui para ver o que vai acontecer lá na frente. Então vamos lá. Então o que eu falei, a geração Z entende o trabalho como um mal necessário para pagar boleto. Apesar que a gente também é bem assim, né? Às vezes, dependendo, é um mal necessário. Mas a gente gosta. Eu, por exemplo, adoro o que eu faço. Eu tenho um prazer em fazer. Eu faria o que eu faço se eu não precisasse de dinheiro também. Talvez menos, né? Trabalhar um pouco menos horas, mas eu faria porque eu gosto do que eu faço. Agora, para eles, realmente, o trabalho não é algo que faz parte da vida, como fez. O trabalho era tudo para a gente. Né? O trabalho, às vezes, em alguns casos, algumas pessoas, mais que família. O trabalho, antes o trabalho, depois outra coisa. Para eles, não. Não é assim. Outra coisa que eles querem muito ser levados a sério, pessoal. Essa geração não aceita mentira. Sabe aquela história? A nossa empresa aqui é uma família. E aí você vê que não é, depende da empresa, não é. Aqui a gente tem muita diversidade e inclusão. Aí você vai ver, não é. Geração Z não aceita muito isso. Eles são muito críticos. Então, eles querem ser levados a sério e não aceitam muito mentiras. Tudo bem? Está complicando, né, pessoal? Está ficando difícil, cada vez mais. Vamos lá. Quais são as características positivas desse pessoal? Inclusão, tem umas coisas que eu acho muito legal. Inclusão e igualdade. Geração Z preza muito por isso, pessoal, da inclusão. Eles não têm aqueles preconceitos, é claro, eu estou falando isso de uma forma geral. Aqueles preconceitos que a gente trazia quanto a qualquer coisa, raça, religião, orientação sexual. É um pessoal que já, e ainda bem, é um pessoal que já vê isso mais naturalmente e é muito importante para eles. Então pense, a sua empresa é uma empresa que tem inclusão, que tem igualdade, que preza por isso. Se você quer manter a geração Z, ter funcionários, olhe para isso. Para eles é muito importante trabalhar num lugar onde se leva a sério inclusão e diversidade. Quando eu falo inclusão, é a gente ter pessoas de diferentes áreas, ou como eu falei, ou religião, ou orientação sexual, ou raça, enfim, né, credo. Então, inclusão e igualdade é importantíssimo para a geração Z. Questões ambientais também, muito importante para essa geração. Isso é legal, né? Ainda bem. Esse pessoal se preocupa muito com as questões ambientais. E a sua empresa, o que ela se preocupa? Você como líder, esse é um tema que você tem, é uma preocupação que a sua empresa tem. Para eles é muito importante. Você quer reter esse pessoal? Pense nisso também. Tecnologia, esse pessoal manja muito de tecnologia, vocês sabem disso, né? O que você joga na mão deles de tecnologia, eles desembaraçam fácil. Às vezes a gente apanha para fazer alguma coisa, eles são muito bons nisso e gostam disso. Quer ver uma atividade que com a aprendizagem funciona muito bem? Eu vou fazer uma atividade, porque o Senac trabalha muito com o aluno como protagonista e tal. Fazer vídeo. Vou fazer o assunto pesquisa e produzam um vídeo sobre isso. Eles trazem vídeos que você olha e você fala assim, não é possível, cara, não é possível. Leandro, que está aí, que sabe, ele manja das paradas aí, né? Mas do nada você vê pessoas que não têm informação e os caras produzem uns vídeos assim, esse pessoal que você fala, de onde esse pessoal tirou isso? Está aí um negócio que a gente pode aproveitar dessa geração. Inovação, eles são muito inovadores, eles pensam, aproveitem isso dos seus liderados, que são geração Z. Coloque eles para pensar, para inovar, para trazer coisas novas, isso é deles. Eles fazem isso muito bem, é muito importante. Questões sociais e políticas também é muito importante para eles, pessoal. Cuidado como vocês levam essas questões para dentro, porque eles são muito críticos. São muito críticos. Que bom, né? Que bom que são. E eles conversam muito sobre isso, sobre questões sociais, sobre questões políticas e com propriedade, porque eles têm muita informação. Tem muita informação. Então, isso também, todas essas coisas, pessoal, de características positivas, a gente, como líder, pode aproveitar dessas pessoas. Eu preciso
entender onde que eu posso tirar isso deles e aproveitar da melhor forma. Mas como tudo não é flores, a gente tem também o lado negativo, né, pessoal? E aí não estou falando com vocês que são da geração Z, não, tá? São outras gerações Z. Dificuldades de relações sociais. Tem, né? Vocês vão agora se identificar com tudo que eu vou falar. É um pessoal muito conectado e o grande problema é que às vezes eles têm dificuldade em se relacionar. E aí, por exemplo, ele está trabalhando com atendimento. Para alguns jovens da geração Z é um problema. Eles não conseguem conversar direito, eles não conseguem falar. Eles não entendem que isso é importante. Por quê? Pelo tempo que eles ficam conectados. Ainda bem agora que o governo federal mandou uma lei que pode tirar da aprendizagem, pode tirar o celular. Eu adoro. Começa a aula, eu falo, guarda o celular. Não tem choro, tem que guardar, né? Ajudou muito, melhorou o foco deles. Mas eles têm essa dificuldade nas relações sociais. E aí, eu, como líder, eu preciso trabalhar isso neles. Eu tenho que ter paciência, pessoal. Eles são assim, eu tenho que ter, eles mudam, é possível? É, mas eu tenho que ter paciência. Eles não entendem, não pensam com a cabeça que a gente pensa. Imediatismo, eles querem tudo para ontem. Ô Leandro, você fala, eu vou usar. Não tem, o Leandro estava me falando, né, que teve um colaborador que 6 meses ele saiu. Posso contar, não? Já comecei, né? Agora vai. que 6 meses ele pediu demissão porque ele não foi promovido. 6 meses. Eles são imediatistas, eles não entendem que não é assim, é um processo, que a gente passa por um processo. E aí a gente precisa ser claro para que eles entendam que as coisas não funcionam assim. Né? Não é desse jeito. Pessoal, uma promoção a cada 6 meses, que maravilha, né? Se fosse assim a vida, né? Mas não é, né? Dificuldade com regras, eles têm dificuldades em seguir regras. Né? Eles não entendem que o mercado de trabalho é diferente, às vezes, de casa, da rua. O mercado de trabalho tem regras e a gente precisa, aos poucos, fazer com que eles entendam que eles estão sob algumas regras. Existe um contrato de trabalho, né? E existem regras. Então, e eles têm muita dificuldade com isso. Frustrações, né, pessoal? Eles, não, eles fazem um cavalo de batalha com algumas coisas que, às vezes, não é tão assim. Se você cobra, às vezes, eles já reclamam. Eu costumo brincar, se a gente puxa a corda, espana, né? Se você puxa muito a corda, espana, coisa que não acontecia com outras gerações. Então, a gente tem que ser muito polido, tomar muito cuidado na hora de cobrar. Na hora de cobrar, não é que eu não devo cobrar, eu devo, como líder, eu devo cobrar, porque existe um acordo aí. Mas a forma que eu falo, eu preciso tomar cuidado, eu preciso me polir um pouco mais. Porque essa geração tem dificuldade com regras, né, e com as frustrações. E, às vezes, o fato de você falar que ele está fazendo errado de outra, e tem que fazer de outra forma, é uma grande frustração para eles. Coisa que para a gente é muito comum, para eles é um grande problema, é uma frustração. Pô, difícil, né? Eu tenho que estar com o pé atrás, pensar. É difícil. É assim mesmo. Excesso de dependência de tecnologia, né, pessoal? Eles acham que vão para o trabalho e vão ficar o tempo todo com o celular ali e está tudo bem. Que o celular faz parte. Não é, eles dependem, eles nasceram com o celular na mão, né? E cada vez mais. E quando você tira o celular deles, é como se você tirasse sei lá. Né? Eles ficam em pânico. Eles não conseguem. Quando dá o intervalo, que eles saem para o intervalo, eles pegam o celular com uma vontade como se estivesse comendo uma picanha, assim, né? E pega o celular porque eles são muito dependentes tecnologicamente. E aí, como que a gente quebra isso como líder, né? A gente vai ver mais algumas coisas aqui. Eu preciso fazer com que eles não sejam tão dependentes, principalmente no horário de trabalho. Ou com regras, ou mesmo entender. Eu sou muito assim, porque às vezes, regras por regras, quando você vira as costas, eles fazem diferente. Eles precisam entender, e aí está aí a função do líder, entender o porquê que não é apropriado naquele momento. Por que eles têm que fazer de outro jeito? Eu digo sempre, pessoal, um exemplo que eu dou, se eu já dei aqui, quem já viu faz de conta que nunca ouviu. Sabe o cara que fica lá na Dutra com a bandeirinha lá, o tempo todo? Aquele cara, se for só ele entender que o trabalho dele é só aquilo, é fácil ficar o dia inteiro ali com a bandeirinha ali, pessoal? Pô, deve doer o braço, embaixo de sol e tal. Uma coisa ele fala, o seu trabalho é esse, você vai ficar com a bandeirinha aqui o dia inteiro. Pô, a hora que ele cansar, ele vai parar, não tem jeito. A hora que ninguém estiver olhando, ele vai parar. Agora, se ele entende que se ele parar de balançar a bandeirinha, pode vir um carro e atropelar os colegas dele, é outra coisa.
Se ele consegue entender isso, é muito diferente. Então, o nosso trabalho como líder é esse, fazer com que essa geração Z entenda o motivo das coisas como tem que ser. Né? Se a gente só for por ser, eles não vão fazer. E aí está o trabalho. Né? Com a geração Z, a gente precisa explicar, a gente precisa desenhar, para que eles entendam. Eles são muito porquê, eles são questionadores. Eu acho ótimo isso, acho legal. Mas tem hora que enche o saco. Né? Que você, o tempo todo questionando, E aí você tem que estar preparado como líder para poder trazer as informações da forma certa. E se você falar errado, eles vão reclamar, porque eles são questionadores. Estou falando mentira, pessoal, até aqui? Vocês concordam? É verdade? Então tá bom. Eu estou olhando o tempo todo porque eu sou muito regrado com o horário. Vamos lá. Eu fiz um recorte de uma pesquisa que foi uma empresa de saúde, né, e também o Grupo Fleury, em São Paulo, que eu achei muito interessante a pesquisa e que ela traz algumas coisas para a gente refletir também. Uma pesquisa feita com 1.046 pessoas do Brasil inteiro, e inclusive com gerações diferentes. Então, nesse recorte, o que eles falaram nesse recorte? 48% da geração Z quer uma postura mais flexível do seu empregador. Aí você vai falar, pô, mas tem cara da geração Z que é folgado pra caramba. Os caras que qualquer coisinha já não quer trabalhar. Tá, mas será que de alguma forma, e não é só com a geração Z, né, pessoal, é com todo mundo. Será que no meu trabalho eu não posso ser um pouco mais flexível com os meus liderados? Será que eu não posso achar formas de que ele, quando tem algum problema pessoal, alguma coisa, será que ele precisa estar o tempo todo? Será que eu não posso achar uma maneira de poder ajudá-lo nessa questão da flexibilidade sem comprometer o trabalho? É claro, sem comprometer o trabalho. É claro que eu não vou usar os exageros, eu não vou podar, porque às vezes eles viajam mesmo, né? O cara sentiu uma coisa, eu não vou trabalhar. Tem um canal no Instagram de uma menina que ela fala muito dos absurdos da geração Z. Tipo assim, você não veio trabalhar hoje por quê? Ah, porque hoje é sexta-feira, sextou, eu não estava afim de trabalhar. Como assim? Né? É bem assim a coisa, né? Mas tudo bem, esses exageros não têm cabimento. Mas será que eu não posso flexibilizar um pouco as coisas em situações diferentes? Sabe por quê? Porque às vezes é muito do ego nosso como líder. Que a gente quer que faça assim porque quer. Porque eu quero e vai ser desse jeito. Mas será que não dá para flexibilizar um pouquinho algumas situações? Será que a gente não pode ser um pouco mais flexível? Talvez isso seja importante para algumas pessoas. Pois não. Nesse caso, então, a gente está falando de uma das principais habilidades de um líder, que é a empatia. Exato. Por que eu estou batendo o tempo todo na tecla aqui para a gente entender a geração Z? Porque eu preciso realmente ser empático, entender como eles pensam. E aí, quando eu entendo como eles pensam, eu vou ver o que eu posso fazer. Claro, não vou fazer tudo, mas eu entendendo, eu posso ser empático. É exatamente isso. O líder, pessoal, precisa, e eu vou chegar numa questão de liderança daqui a pouco, numas teorias que a gente vai ver o que interessa mais nesse caso. Mas perfeito o que você falou. A gente precisa ser empático e entender, se colocar no lugar desse trabalhador da geração Z, entender como ele pensa e ver o que a gente pode ser flexível. Outra coisa que foi tirado dessa pesquisa. 34% querem comunicações transparentes. Pessoal, se tem alguém que você não pode mentir, que você precisa ser claro, é a geração Z. Não queira enrolar esse pessoal. Para eles, você tem que ser direto, você tem que falar mesmo o que é. Se você ficar enrolando, se você não for muito transparente, eles vão reclamar, não vão sentir confiança. Você precisa ser transparente. Como o pessoal diz, jogar real mesmo, dentro do que você precisa. Às vezes a gente enrola muito, a gente tem comunicação como líder que não é genuína, e a gente quer se aproveitar da situação e não é muito claro. Isso para eles é muito problema, sempre foi. Mas para a geração Z é um problema muito maior. 33% querem conversas periódicas entre líder e liderado. Isso aqui é o feedback, pessoal. Se a gente sempre precisou de feedback, geração Z precisa de feedback constante. Você precisa o tempo todo falar como eles estão, dar a direção, se está bem, conversar ou não. Né? Às vezes a gente só faz feedback para reclamar. Né? Como líder, a gente esquece.
Esse pessoal você precisa estar o tempo todo em contato e dar esse feedback. Pô, Wagner, mas é trabalhoso. Volta, é trabalhoso. Mas o seu papel de líder é esse. Os feedbacks são muito importantes, pessoal. Até porque essa geração é uma geração que não conhece tanto o mercado de trabalho. E ela precisa ter certeza do que ela está fazendo, dos caminhos. Por isso é importante que eu seja sincero, transparente e que eu dê esse feedback constantemente. Sempre esteja acompanhando e dando esse feedback. Eles precisam disso. Eu preciso me preocupar com isso. Se você é líder, você não tem esse costume de dar feedback, comece a fazer isso com mais frequência. Eu sei que é difícil, a gente está no operacional, dia a dia, correndo, mas faz parte do trabalho de um líder dar feedbacks o tempo todo. Até porque é uma forma de você poder cobrar. Poxa, eu te falei, a gente conversou, eu te indiquei caminhos, você não quis melhorar. Porque se você não dá feedback, você não indicou caminho, você não cumpriu o seu papel de líder, e depois ele vai falar, pô, você não me falou nada, você não me indicou, esse é o seu papel. Né? Então, com essa geração, feedbacks mais constantes. 20% dos jovens citaram problemas de saúde mental. Aí não é só com eles, né, pessoal? É um dos grandes problemas, até porque agora na NR1 já vem a questão da saúde mental, que é um problema crônico que a gente tem hoje. Não é frescura, não é nada disso, mas essa geração se impacta mais com essa questão de saúde mental. Principalmente depois da pandemia, né? A gente está tendo muito problema de afastamento com saúde mental e tudo mais. E a gente precisa se preocupar com isso. Imagina, o pessoal já novo, né? Geração Z já nova, já com problemas, questões mentais. A gente, depois de 50 e poucos anos, acho que é natural, acaba ficando com alguma sequela mental de tanto que sofreu. Né? Mas pô, o pessoal novo já assim, né? Imagina no mercado de trabalho daqui a um tempo. Então é um problema que eles têm, a gente não pode ignorar isso, achar que é frescura. Em alguns casos pode ser, mas a gente tem que investigar direitinho, que nem sempre é. Vamos lá, então. Eu trouxe aqui algumas teorias, não é um curso de liderança, então só vou passar aqui para ficar mais claro para a gente entender. Existem algumas teorias de liderança, e eu acho muito legal, porque a gente vai entendendo como a gente progrediu, como a gente melhorou com o tempo. Lá no começo, uma das primeiras teorias falava que a pessoa nascia líder, a teoria dos traços. Então eu já nascia líder, eu já tinha as características, e assim a coisa funcionava. Se eu não nascia com esses traços, eu não poderia ser um líder. Então tem sua verdade aí, mas não é assim. Líder a gente desenvolve e se torna líder. Algumas pessoas têm mais facilidade e tal, por vários motivos, mas não é totalmente verdadeiro. Depois a gente tinha umas teorias comportamentais, que o líder ele tinha um comportamento diferente para cada situação. Alguns mais autoritários, alguns mais democráticos, então ele tinha papéis diferentes aí. Aí a gente tem as teorias contingenciais, que elas falavam que a liderança ela depende de algumas coisas que acontecem fora da sua liderança. E aí algumas novas abordagens que apareceram depois. Por que eu trouxe isso aqui? Tem uma que eu acho que cabe muito, que é liderança situacional. Alguém já ouviu falar de liderança situacional aqui? Já ouviram? O que ela fala? Que o líder tem que ter a capacidade de mudar ou de liderar de acordo com o seu colaborador, com a situação do seu colaborador e principalmente com a maturidade do seu colaborador. Não adianta eu querer liderar todo mundo do mesmo jeito, porque cada um tem uma fase de já estar pronto ou não. Né? Então eu preciso olhar, e aí é difícil, né, pessoal? Quem tem muito liderados, como é que eu vou olhar para cada um separadamente? Quem disse que ser líder é fácil, né? Quem disse que seria fácil? Por isso que a gente precisa estar o tempo todo se qualificando, se formando, né? Porque a gente precisa para entender isso. Então, dependendo da maturidade, eu trouxe até um quadro aqui que essa teoria fala, que ajuda a gente a entender um pouco. Então, olha só, dependendo da maturidade do meu liderado para tarefa e para relacionamento, ele está num quadro desse. Então, se vocês olharem lá para o primeiro quadro, o que tem uma mãozinha escrito direção, é a maturidade mais baixa, ele está muito no começo. O que o líder tem que fazer? É o M1 ali. O líder, para quem não tem maturidade, eu preciso direcionar, senão ele não sabe o que fazer. Então eu tenho que direcionar muito. Eu entendo, e pelo que eu vejo, pela minha experiência, que a geração Z está muito nesse quadro de maturidade.
Então, nesse caso, eu preciso o tempo todo direcionar o que ele faz. E às vezes é chato como líder, porque eu tenho que estar o tempo todo mostrando o caminho para ele. Ó, é para lá que você vai, é lá que você tem que ir. Se você olhar, por exemplo, um quadro mais acima, que é uma maturidade 2, o laranja, eu já não preciso direcionar tanto, eu preciso só orientar. Porque ele já está mais maduro um pouco. E aí eu vou para o outro, que é o apoio. O cara que já está aí no M3 já é um cara mais, uma pessoa com mais experiência, eu só preciso apoiá-la, porque ela já sabe o que ela faz. Mas eu preciso estar do lado apoiando. Aí a gente tem um nível de maturidade maior, que é aquela pessoa que já sabe o que faz, ela está motivada. Aliás, você até atrapalha ela se você for ficar muito no pé dela. Essa pessoa ela já tem autonomia o suficiente. O que você precisa fazer? Delegar as coisas para ela. Porque você sabe que ela vai dar conta. Então, eu preciso identificar onde que meu colaborador está nesse quadro. E quando a gente fala de geração Z, eu entendo que ele está muito no primeiro quadro de direção. Eu preciso direcionar esse meu colaborador, porque ele ainda não tem maturidade. E aí você fala, pô, mas aquele cara que está comigo há tanto tempo, eu não preciso ficar falando. É claro, a motivação dele é outra, a experiência dele é outra, e ele não precisa de muita coisa. Você até atrapalha. De verdade. A gente vê. Às vezes é preferível só delegar e falar, estou aqui, se você precisar, beleza. E quem já tem experiência sabe disso. Quando você já domina tudo, você está motivado, o que você quer é que te deixe trabalhar, só isso. Né? Se for ficar te direcionando muito, atrapalha. Pô, o cara fala, eu preciso que você organize esse evento. Deixa comigo que eu dou conta. Agora, se você vai colocar uma pessoa da geração Z para fazer, que está entrando no mercado, ou que tem pouco tempo, você vai ter que falar para ela exatamente o que você faz. Faz isso, faz isso, faz isso. Vocês conseguem entender essa diferença, pessoal? E aí a liderança importante é isso. É eu ter uma atitude diferente para cada funcionário que eu tenho, para cada liderado que eu tenho, dependendo da maturidade dele. É fácil? Não, é difícil pra caramba. Eu tenho que observar meu liderado, eu tenho que estudar, eu tenho que entender que fase que ele está, e as minhas atitudes, o meu jeito de conversar tem que ser voltado para essa situação que ele está. Compliquei o lado de vocês? Não. Vocês já sabiam disso, né, pessoal? Vocês devem ter pessoas muito maduras trabalhando com vocês, ou pessoas que precisam de muito, pois não. É só uma situação, achei importante eu falar aqui. A gente precisa direcionar, né, a geração, ao mesmo tempo a gente precisa dar o feedback, tanto positivo e negativo, e eles querem isso, mas ao mesmo tempo eles não se relacionam. Então, entra numa né? contradição, né, das coisas que é complicado. Aí eu até brinquei com ele aqui, a gente precisa fazer terapia para isso, porque você não sabe até que ponto você está fazendo certo ou não. E todos eles têm, mesmo que seja a mesma geração, né, os perfis são muito diferentes. Então, tem hora que você para, você tem que respirar e falar, meu Deus, será que é isso mesmo? Né? Mas eu acho muito legal essa... As pessoas se identificam com isso, mas é isso. Eu acho muito legal você falar isso, porque às vezes mais do que... Às vezes a gente fica muito tempo batendo na tecla de técnicas para você fazer, e a cabeça da gente ainda não virou. E a partir do momento que a cabeça da gente vira, que você fala assim, eu tenho uma geração diferente. É diferente do que eu penso, para mim não faz sentido, mas eu preciso entender como é essa geração. A coisa acontece. Quando eu me disponho a entender, como eu disponho a ser mais empático, me colocar no lugar, aí a coisa acontece. Porque às vezes a gente fica trazendo muita técnica e a pessoa... Pô, cara, mas eu já vi tanta gente reclamando, esse pessoal não quer trabalhar, não quer fazer, às vezes não quer mesmo, alguns. Mas eu preciso entender que eu preciso mudar. Não adianta, a gente tem que mudar, como eu falei na música. Né? O novo apareceu e aquela roupa não serve mais para a gente. E a gente tem que colocar outra roupa. Então isso é importante, mas é muito difícil mesmo, é muita coisa ao mesmo tempo e eles às vezes não aceitam. E é paciência, é paciência. A gente consegue, por que eu até ia falar no final, mas já vou aproveitar. Eu vejo muito, que eu estava falando, um perfil diferente dos meus alunos de tudo isso que eu estou falando. Mas não é, eles estão há 7 meses comigo. Quando eles entraram, eu tinha umas conversas com as empresas que aconteciam uns absurdos lá, que eu falava assim, não é possível, né, cara? Mas aí, como são aprendizes, a empresa tem que entender que ela também tem que ajudar a desenvolver. Hoje, passados 6, 7 meses, eu quase não tenho reclamação das empresas. Eles entenderam como funciona a coisa.
Por isso a esperança ainda existe, não morreu. Eu acho que é uma questão de como a gente faz e trabalha com eles. É claro que eles não mudaram totalmente, que eles pensam como outras gerações. Mas acho que tanto a empresa quanto eles entenderam que a gente precisa chegar num acordo ali. Eles entenderem como funciona o mercado de trabalho. Um exemplo só, uma aprendiz começou a trabalhar e ela estava no supermercado e o coordenador dela foi falar para ela que ela devia fazer de outro jeito. Tal. Ela chegou chorando no Senac, desesperada. Eu falei, cara, o que aconteceu que a empresa fez? Porque a gente tem essa preocupação. Falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí tinha outras pessoas que viram, inclusive outros aprendizes. Não tinha acontecido nada, pessoal. Ela só foi cobrada pelo que ela estava fazendo errado. Mas para ela foi um fim do mundo. Ela não tinha entendido isso. Hoje ela é a melhor aprendiz que tem lá. Melhor... Exato. Exato. A frustração é muito complicada para a geração Z. Mas a gente tem que ter paciência e a coisa muda. Então, nem tudo está perdido. Legal, obrigado pela contribuição. Então, pessoal, aqui o mesmo quadro, só colocado de uma forma diferente. A gente tem aqui os bebês, né, que é o pessoal com maturidade menor, criança, adolescente e adulto. Só para a gente entender, para ficar mais fácil de entender. O meu colaborador, ele é ainda um bebê, que eu preciso direcionar as coisas, ou ele já é um adulto que já faz tudo sozinho, ou ele é um adolescente. Eu preciso enxergar isso, a maturidade que o meu colaborador tem. Tudo bem? Sim. Algumas dicas, então. A gente já está indo quase para o final já, tá, pessoal? Valorize a autonomia e a flexibilidade. Dê autonomia também para o seu Gen Z, que o pessoal fala, geração Z. Dê autonomia para que ele faça as coisas. Ele é muito capaz. Eu preciso acompanhar, eu preciso direcionar, mas dê autonomia para que ele faça também. Eles são muito bons, são muito criativos, entendem muito de tecnologia. E pensem, na questão da flexibilidade é muito importante para eles. Aí, pessoal, é do negócio de cada um. Se é possível ser flexível em algumas coisas, pense no seu negócio, na sua equipe que você lidera. Se é possível, isso é muito importante para eles também. Foco em propósito e impacto. Essa geração quer trabalhar em alguma coisa que faça sentido para ela, que ela tenha propósito. Então, mostre para ele a importância do trabalho que ele está fazendo. O quanto ele contribui de alguma forma, que o trabalho dele contribui. O propósito para ele é muito importante. O impacto que o trabalho dele causa no mundo, na sociedade, é muito importante. Deixa isso claro para ele, mostra para ele a importância, que às vezes ele não consegue enxergar isso. Comunicação transparente e direta, seja transparente, fale a verdade, olha no olho, conversa, tenha paciência e seja direto, não dê muita volta. Eles querem saber, eles são questionadores, eu preciso explicar. Ah, faça isso, mas por que eu tenho que fazer isso? Você vai explicar por que ele tem que fazer isso. Tem hora que dá vontade de falar, faz e não fica... Mas não, é assim da geração. E eu tenho que ter como líder essa dinâmica de explicar, de falar. Vai ser no começo, depois ele vai entender. Mas no começo eu preciso fazer isso. Criar um ambiente inclusivo e diverso. Pessoal, como eu falei, é muito importante para eles. A sua empresa tem um ambiente inclusivo, ela é inclusiva, você olha para isso, é diverso, isso é importante para eles e para o mundo hoje, né, pessoal? Quando a gente tem um ambiente diverso, inclusivo, as ideias surgem de maneiras diferentes. Se todo mundo pensa igual, vai sempre ter o mesmo resultado. Se a gente tem pessoas diferentes, que pensam diferentes, a gente chega em melhores resultados. As empresas olharam para isso porque são boazinhas? Não, porque perceberam que tem resultado. Algumas aproveitam para o marketing, mas faz muito sentido, principalmente quando a gente trabalha com projetos, com equipe e tudo mais. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eles querem mais que a gente, mas será que a gente também não quer isso? Será que hoje a gente não começa a pensar? Trabalho não é tudo na vida. E aí, para alguns, pode ser que isso entre no ouvido meio estranhamente. Porque o trabalho é tudo na vida. Mas para essa geração não é. E se a gente for pensar bem, né, pessoal? A gente não tem só trabalho, a gente tem uma vida. A gente tem família, para quem tem filhos. Quantos não trabalharam a vida inteira e não tiveram oportunidade de dar atenção para os filhos, por exemplo? E esse tempo passou. Então, talvez esse modelo de trabalho nosso hoje, e aí você vai falar, mas é difícil, o que a gente vai fazer? A gente precisa trabalhar. Talvez a gente tenha que arrumar um outro modelo, mas é muito difícil para as empresas, né? Mas como que eu posso conciliar trabalho e vida pessoal? Tecnologia como ferramenta de trabalho, usa esse pessoal para tecnologia, eles manjam muito e gostam. Eles gostam de tecnologia, gostam de trabalhar com isso.
bota esse pessoal para fazer isso, né? Dá oportunidade para que eles te ajudem na empresa com tecnologia e tudo mais. Eu tenho certeza que eles vão se motivar muito com isso. Vamos lá. Recompense e reconheça o esforço. Isso para todo mundo, né? A gente precisa disso. O líder precisa reconhecer o esforço, não só cobrar o esforço, o trabalho de cada um, e para essa geração muito mais. Faça isso através dos feedbacks. Quando tiver que elogiar, elogie, reconheça o esforço de cada um. Isso faz muito bem para qualquer um, principalmente para qualquer geração. Estimule a colaboração e o trabalho em equipe. Eles têm dificuldades, mas eles gostam de trabalhar em equipe. Eles têm dificuldade de se relacionar, mas quando você coloca uma situação que eles podem trabalhar em equipe, principalmente por essa questão da diversidade, da inclusão, que eles prezam muito por isso. A coisa funciona muito bem. E, pessoal, eles precisam entender muito bem, a gente precisa ser claro, quais são as metas, os objetivos, como que eles podem alcançar isso. Isso já sempre foi tarefa de um líder, mas agora muito mais. Isso precisa estar muito claro para eles, o que você quer deles, o que você deseja que eles façam, isso precisa estar claro. Talvez você precise explicar uma, duas, talvez você tenha que desenhar, mas faz parte do seu trabalho como líder. Eles precisam dessa clareza do que eles têm que fazer. Tudo bem? Só compliquei a vida de vocês hoje, né? Mas vamos lá. 2 coisas, então, para encerrar, pessoal. Primeiro, desenvolva-se como líder. A gente nunca tem que parar. O líder, a gente vai aprendendo, e até porque as gerações vêm vindo, a gente, às vezes, tem que repensar tudo que a gente fazia, porque mudou. Desenvolva-se como líder. O líder, ele não nasce líder, aquela primeira teoria, não nasce, a gente desenvolve, todo mundo pode ser um líder, tem como ser um líder, mas precisa estudar. A gente precisa se qualificar, a gente precisa se desenvolver. Para quem já é líder aqui, que tem esse trabalho, sabe o quanto isso é difícil. Tem hora que a gente fica perdido, você não sabe o que você faz. E aí eu preciso me qualificar, eu preciso falar disso o tempo todo, eu preciso trocar experiência para que eu seja um bom líder. As pessoas saem da empresa, às vezes não é por causa da empresa, é por causa do líder. É muito difícil um líder ruim, a gente trabalhar com um líder que não faz as coisas como tinha que fazer. Então, a maioria das pessoas saem por causa dos líderes. Tá? E geração Z mais ainda. Pessoal, conheça a geração Z, estude sobre isso. Não é em uma hora aqui que a gente vai conhecer tudo. Eu trouxe só algumas pílulas aqui para cutucar vocês, para pensarem, mas é uma geração diferente mesmo que a gente precisa estudar e entender. Talvez a gente não tenha uma solução completa ainda. A gente vai acertar, a gente vai errar, mas você precisa se colocar à disposição para tentar entender e poder mudar. A gente só vai conseguir achar a solução se a gente entender que é uma geração diferente. Não estou falando que é ruim. Às vezes eu estou falando assim, parece que eu estou falando de um extraterrestre, né? Não é isso. É só para colocar que é diferente. E eu preciso entender como funciona a cabeça deles, ou tentar entender, para que eu possa liderar da melhor forma possível. Se eu não faço isso, eu posso fazer a técnica que eu for, aprender o que for, eu não vou conseguir colocar em prática. Eu preciso ser empático, me colocar no lugar, aí sim eu vou achar soluções para isso. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Não? Bom, vamos lá, para a gente ir para o final. Esse aqui vocês conhecem, não? Conhece esse cara aqui? É legal como a arte traz algumas coisas para a gente de uma forma diferente, que às vezes a gente não enxerga. Esse cara fez uma música que ela fala um pouco que a gente tem que ir tentando. O que a gente mais ouve dos empresários, dos líderes, é o que eu faço? Eu não sei o que eu faço, eu não consigo contratar as pessoas não ficam, dão muito trabalho. É difícil mesmo, é um desafio que a gente tem. Mas como os líderes a gente tem que superar e é possível. Que eu falei para vocês, eu vejo uma mudança de comportamento quando a gente trabalha. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês de que, apesar da dificuldade, é possível e a gente vai entender cada vez mais essa geração e a gente vai conseguir chegar lá. Isso já aconteceu com outras gerações e a coisa andou. Então, vai continuar andando, mas a gente precisa querer. Tá bom? Muito obrigado, Associação Comercial, muito obrigado a todo mundo por me ouvirem e até uma próxima.